ar o Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. A ampliação da licença maternidade para 6 meses e da licença paternidade para 15 dias divide opiniões. O quadro Fique Sabendo fala sobre a prontidão e o sobreaviso, regimes excepcionais de trabalho peculiares a determinadas profissões. A importância de oferecer um meio ambiente de trabalho adequado é o assunto abordado no quadro de entrevista. A ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses, já sancionada pelo presidente Lula, e a aprovação no Senado da licença paternidade, que poderá passar de 5 para 15 dias, são 2 assuntos polêmicos. As medidas colocam de um lado mães e pais que elogiam as mudanças e do outro os empresários que criticam a ampliação dos benefícios. Pela nova lei, serão concedidos mais 60 dias de licença maternidade para a gestante trabalhadora amamentar e cuidar do bebê. A mulher já tinha a garantia de 120 dias e agora poderá passar a contar, portanto, com 180 dias, ou seja, 6 meses de licença. Para os especialistas, os 2 meses a mais são de fundamental importância para a saúde do bebê. A Organização Mundial de Saúde preconiza 6 meses de aleitamento materno, ou seja, o uso exclusivo do leite da mãe para alimentar a criança. Esse aleitamento ele tem os anticorpos que pode prevenir a criança contra várias doenças. Do ponto de vista psicológico, também há vantagens para o bebê? Certamente. O bebê ele cresce no útero ouvindo 24 horas por dia o coração da mãe batendo. Se ela está amamentando, ele está com a orelha encostada no seu peito e, com isso, ouvindo os batimentos cardíacos da mãe. Isso traz uma tranquilidade, reflete na vida adulta da criança como uma criança mais tranquila, mais afetiva e mais produtiva também. Por enquanto, a ampliação do prazo da licença maternidade dependerá da decisão da própria empresa em concedê-la ou não às trabalhadoras. Se conceder o novo benefício, o projeto aprovado prevê que os 2 meses a mais de licença serão pagos pela empresa, mas a partir de 2010, as empresas que aderirem à extensão da licença maternidade contarão com incentivos fiscais para deduzir integralmente os custos no imposto de renda. Enquanto as mulheres aguardam com ansiedade a ampliação da licença maternidade, os empresários demonstram preocupação com o assunto. Eles acham a medida prejudicial para a produtividade das empresas e a própria mulher, que pode enfrentar dificuldades na hora de conseguir emprego. Há uma preocupação, sim. Primeiro porque, ao dar uma licença por 6 meses para uma servidora, você tem que contratar uma outra para substituição. Essa pessoa pode não estar bem preparada para o cargo, vai ser treinada. E, em 6 meses, aquela que saiu em uma licença maternidade, quando voltar, pode ser que ao voltar, ela tem que ser treinada também. Exemplo da anterior, porque em 6 meses a empresa pode mudar muito, avançar, tecnologia e tudo, sistema de administração. E a empresa não poderia estar arcando com a contratação de 2 servidoras para o mesmo cargo. Mas a medida diz que é facultativa. No Brasil, sim, a partir de 2010, facultativo. Mas no Brasil, tudo que é facultativo acaba ficando definitivo. Nós tivemos assim com o 13º, que antes era gratificação natalina espontânea das empresas no passado. Passou a ser 13º obrigatório. E o setor empresarial teme que esta faculdade de conceder mais 60 dias venha se tornar uma obrigação para o futuro. Para as servidoras públicas da União, dos estados e dos municípios, a licença maternidade de 6 meses deve ser aplicada de imediato, como aguarda a servidora federal Adriane de Souza Durães. Com mais 2 meses eu posso amamentá-la tranquilamente até os 6 meses, que é o que os médicos costumam recomendar, que a amamentação seja até os 6 meses, e também me adaptar à ideia de me separar dela e voltar ao trabalho.
Porque o que as mães comentam, as mães que já tiveram filhos, elas relembram com muita angústia esse momento de retorno ao trabalho, de deixar o seu bebê. Então, eu acredito que com 6 meses ele já está se adaptando a um novo tipo de alimentação, alimentação sólida, e já está maiorzinho, está mais em condições de ficar com alguém que vai cuidar dele. E a mãe retorna mais tranquila, sem dúvida. O marido dela defende a ampliação dos 5 para 15 dias da licença paternidade, que foi aprovada no Senado e aguarda votação na Câmara Federal. Você acha que o pai precisa de mais disso para acompanhar a mãe também? Sim, eu acho de suma importância a aprovação, porque vai dar ao pai a possibilidade dele conviver mais com o filho e vai dar também mais segurança à mãe. O presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás faz crítica a esta nova proposta. Naturalmente está vindo aí mais encargo trabalhista, porque também a paternidade não tínhamos no passado esse encargo. Passamos a ter o encargo de 5 dias. Agora pretende o governo passar para 15 dias e suportado também pelo empregador. É a ampliação dos encargos de obrigação das empresas. Além a tudo que está acontecendo, o pequeno Caio, de 3 meses, aproveita o colo da avó e da tia enquanto aguarda a mãe retornar do trabalho para desfrutar do leite materno. Simone, você voltou a trabalhar depois de 3 meses amamentando. Foi pouco tempo? Foi, pouquíssimo tempo. Por quê? Porque agora que ele está novinho, bem recente ainda, né? Mas aí eu tive que voltar a trabalhar, né? E como é que você está fazendo? Você está amamentando quantas vezes e quem está cuidando dele? A minha irmã cuida, eu amamento ele só à noite. Trabalha tranquilo? Não, de espécie alguma, não trabalha não. De jeito nenhum. Quando não chega em casa? Quando chega em casa é só alegria, né? Ficar pertinho, é muito bom chegar em casa. Mas ficar longe é muito doloroso, dele bem novinho igual ele é. O sobreaviso e a prontidão sempre causaram algum tipo de dúvida na doutrina e jurisprudência e muitas vezes se confundem. O Fique Sabendo desta edição aborda a aplicação dos 2 institutos que têm características distintas e peculiares. A prontidão e o sobreaviso são regimes excepcionais de trabalho, em que o empregado fica à disposição do empregador caso surja a necessidade do serviço. São muito comuns em determinadas profissões, como a dos eletricitários, ferroviários e nas atividades relacionadas à exploração do petróleo. A diferença entre os 2 institutos é que no sobreaviso o trabalhador permanece em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Já na prontidão, o empregado fica nas dependências da empresa, aguardando ordens. Como é que vocês trabalham em regime de sobreaviso na empresa? Na realidade, a gente gera assim, uma certa apreensão, né? Em função de que você tem que ficar esperando. Geralmente, em dias de temporal, a gente sabe que o grau de serviço é bem elevado e isso traz uma certa apreensão. Não significa dizer que a gente está em casa e a gente está totalmente à vontade. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas e o trabalhador recebe o equivalente a 1/3 de seu salário hora. Já a escala da prontidão não poderá ultrapassar as 12 horas, que serão pagas à razão de 2/3 do salário hora normal. A jurisprudência dos tribunais do trabalho não é unânime sobre o pagamento das horas excedentes, quando o trabalhador extrapola os limites legais no sobreaviso ou na prontidão. É o que explica a juíza do trabalho, Elza Cândida da Silveira. O sobreaviso e a prontidão, eles não correspondem a uma hora trabalhada, porque na realidade, no sobreaviso, o empregado ele permanece na sua casa à disposição do empregador, enquanto que na prontidão ele permanece dentro da empresa, mas descansando, sem trabalhar. Então, eles entendem, uma parte da doutrina entende que não deve se pagar, que é apenas uma infração administrativa, enquanto que a corrente mais moderna do nosso tribunal entende que não, que como ele extrapola o limite legal de permanência, por exemplo, no sobreaviso, ele extrapola as 24 horas, então ele teria direito ao recebimento de horas extras, sim, porque eles entendem que
ele permanecendo mais tempo, ele tem um estresse, tem aquela expectativa, e ele está à disposição do empregador. E o empregador está extrapolando o limite legal. Enquanto que na prontidão, é a mesma coisa, ele perde o direito de locomoção, perde o direito de ir e vir para onde ele quiser, então ele terá direito ao recebimento das horas extras todas as vezes que ele extrapolar o limite legal. O que a doutrina e a jurisprudência têm decidido a respeito do uso do celular e do bip fora do horário de trabalho? Bom, o que eles estão entendendo é que o empregado não vai ter direito ao recebimento do sobreaviso, exatamente porque o empregado tem o direito de se locomover. Então, com o bip ou com o uso do celular, ele pode sair, passear, entendeu? Fazer o que ele quiser, ir às compras com a família e tal. Ele só tem que atender o telefone aí naquela emergência aí. A seguir, no quadro de entrevistas, nós conversamos com a juíza Narayana Teixeira Ranas sobre a importância do meio ambiente de trabalho. Voltamos em instantes. Respeito ao cidadão e a necessidade de se oferecer condições adequadas que permitam ao trabalhador cumprir suas tarefas com dignidade e segurança, despertaram na sociedade e particularmente nos legisladores e magistrados maior atenção ao meio ambiente de trabalho. Mas o que se entende por meio ambiente de trabalho? Para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com a juíza do trabalho, Narayana Teixeira Ranas. Doutora Narayana, quando se fala em meio ambiente, a primeira coisa que vem à nossa mente são as condições naturais, as condições físicas. Então, o meio ambiente de trabalho seriam as condições físicas oferecidas ao trabalhador? O meio ambiente de trabalho, sob seus mais diversos aspectos, engloba no aspecto físico, que é um dos aspectos dele, a medicina e a segurança do trabalho, que são segmentos do direito do trabalho incumbidos de oferecer proteção à saúde do trabalhador e à sua recuperação quando ele não consegue mais prestar serviços a este mesmo empregador. Até o início do século XVIII, não havia essa preocupação com o meio ambiente de trabalho, com a saúde do trabalhador. Isso ocorreu com o advento da Revolução Industrial e com a implementação dos novos processos industriais, que levaram o legislador a editar normas que melhorassem o ambiente de trabalho, de modo que o trabalhador não ficasse exposto a agentes nocivos à sua saúde. Ferramentas mais adequadas, iluminação mais adequada? Isso, eu vou falar disso já já. Inclusive, o direito passou então a editar normas que assegurassem aos trabalhadores certas condições mínimas nesse ambiente de trabalho. E caso essas normas não fossem respeitadas, o direito então passou também a determinar sanções e a exercer fiscalização sobre essas regras determinadas. O Brasil se mostrou bastante sensível com esses avanços tecnológicos, tanto que já em 77 foi editada a Lei 6.214, que alterou significativamente os artigos 154 a 201 da CLT, que tratam da medicina e segurança do trabalho. Um ano depois foi editada a Portaria 3.214, de 78, que declarava as atividades insalubres e perigosas. Atualmente, o quadro sociológico que se desenrola impacta ainda de maneira mais dramática os meios de produção, extinguindo várias categorias profissionais e fazendo surgir outras tantas, modificando sensivelmente o modo de relacionamento entre trabalhadores e empregadores. Não só no que diz respeito aos meios de execução desse trabalho, mas também ao controle e o monitoramento da mão de obra. É nesse contexto que surge a nossa maior preocupação atualmente, que não é o ambiente físico, sim a saúde mental do trabalhador. O que vem acontecendo psicologicamente na saúde do trabalhador vem preocupando sobremaneira os magistrados brasileiros, magistrados do trabalho brasileiros. Uma juíza baiana, Márcia Novaes Guedes, ela traz uma obra que chama Terror Psicológico no Trabalho, que retrata bem essa situação.
Rodolfo Pamplona Filho afirma que este livro traz à luz um fenômeno até então desconhecido no mundo jurídico e até mesmo na medicina os estudos são recentes, que é o chamado mobbing nos outros países e aqui no Brasil o assédio moral, tão falado assédio moral, que é uma doença comportamental que gera graves danos psicológicos à vítima, além de inviabilizar o convívio saudável no ambiente de trabalho. Então, seriam as condições físicas aliadas a essas condições psicológicas oferecidas no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele possui vários outros aspectos. Aqui nós estamos englobando os aspectos físicos e psicológicos. Há também o aspecto estético. Casos de empregados, por exemplo, que através do estresse social tiveram queda de cabelo, as queimaduras, quando o empregador não cumpre rigorosamente as regras de combate a incêndio, etc. Estamos tratando aqui, então, do aspecto físico e psicológico. Nós tivemos um caso, por exemplo, de um grupo no interior da Bahia de professoras que, beneficiadas com uma decisão judicial de, por exemplo, reintegração, pois elas eram portadoras de estabilidade, ficaram trancafiadas em uma sala, na mais completa ociosidade, por ordem do prefeito, sem poder fazer nada e sem poder nem mesmo comunicarem entre si. Isso é um tipo de assédio moral. Outro exemplo que pode ser dado é a empresa que tem por escopo fazer o empregado portador de estabilidade demitir-se. Qual é a relação entre meio ambiente de trabalho e acidente de trabalho? Existe uma relação? Se olharmos sobre o aspecto físico, a relação praticamente é total. As empresas, quando adotam as medidas de prevenção previstas na CLT de Medicina e Segurança do Trabalho, nessas empresas os riscos de acidente de trabalho são praticamente zero. E não só o acidente de trabalho típico, não. A doença profissional e a doença do trabalho, todas equiparadas a acidente de trabalho, conforme determinam os artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91. Tomamos como exemplo o artigo 168 da CLT, que determina que os empregadores realizem exames periódicos nos seus empregados. O artigo 200 da CLT, que determina que os empregadores instalem as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidente, a utilização de equipamentos de proteção individual. E mais à frente, nós temos toda uma gama de artigos que praticamente direcionam como os empregadores devem fazer para que se evite os acidentes. Por exemplo, formas de edificação, formas de iluminação do ambiente de trabalho, conforto térmico, frio, umidade, a ergonomia do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, um caso que é muito comum, acidente de trabalho porque o empregado não está usando o uniforme adequado, as ferramentas de proteção. Isso é obrigação do empregado ou do empregador? A obrigação é mútua. O empregado, inclusive o empregado que não usar os EPIs fornecidos, pode ser até dispensado por justa causa. E a obrigação do empregador é fornecer corretamente esses EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Doutora Narayana, certas atividades oferecem maior risco ao trabalhador, seja de periculosidade ou insalubridade. O que seriam esses dois aspectos? A insalubridade, segundo o artigo 189 da CLT, são aquelas atividades ou operações que, de acordo com o modo, o método que seja realizado, exponham o empregado a um agente nocivo à sua saúde acima dos limites legais. Tomamos como exemplo o anexo 11 da NR15, que trata de produtos químicos, o anexo 1, que trata do conforto térmico, e vários outros anexos dessa norma, como, por exemplo, frio, produtos químicos, como eu já falei, umidade, iluminação, dentre inúmeros outros. No meio rural, nós temos, por exemplo, agrotóxicos, fertilizantes e corretivos de solo, etc. Já a periculosidade são aquelas atividades ou operações que expõem o trabalhador a contato permanente com explosivos, inflamáveis e energia elétrica. A diferença é, enquanto que na insalubridade nós temos um agente contínuo de nocividade à saúde do trabalhador, na periculosidade há um risco que pode ceifar a vida do trabalhador ou mutilá-lo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre o meio ambiente de trabalho com a juíza Narayana Teixeira Ranas. Doutora Narayana, no bloco anterior, a senhora definiu o que é periculosidade e o que é insalubridade. Existe algum adicional para o trabalhador que trabalha no ambiente que existem esses aspectos? Sim, o adicional de insalubridade, ele é devido à razão de 40% grau máximo, 20% grau médio e 10% grau mínimo calculado sobre o salário mínimo. Embora a doutrina e a jurisprudência ocorram muitas discussões a respeito desse adicional, se ele deve incidir sobre o salário profissional e até edição de OJs do TST sobre esse aspecto. Então, a discussão é polêmica. Já com relação ao adicional de periculosidade, ele é devido à razão de 30% sobre o salário base contratual do empregado, sem os acréscimos de gratificações, prêmios ou participações nos lucros. Isso já está sumulado, é pela súmula 191 do Coleno TST. Nós esquecemos de falar aqui também que a Constituição Federal prevê o adicional para atividades penosas, embora também não haja lei regulamentando o assunto ainda. E existe a possibilidade do trabalhador receber pelos dois, pela insalubridade, pela periculosidade ou por ser uma atividade penosa? Não. O parágrafo 2º do artigo 93 da CLT, ele reza que o empregado deva optar por um dos adicionais. Então, mesmo que haja o risco e haja mesmo também... que haja os dois fatos geradores, o risco e o agente nocivo, ele não pode receber cumulativamente os dois adicionais. Estatísticas recentes demonstram que a construção civil, que era até bem pouco tempo a grande vilã, já não é o ramo econômico que mais provoca acidentes. Que medidas foram tomadas para reverter esse quadro? Uma das grandes medidas que foram tomadas foi a excessiva fiscalização da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, antiga DRT, Delegacia Regional do Trabalho, notadamente na aplicação da NR 18, da Portaria 3.214/78, que traz à lume várias atitudes que o empregador deva tomar e até os próprios empregados para que esses acidentes fossem evitados. Exemplo, colocação de tapumes, a regulagem sobre a circulação de materiais na obra, a regulagem sobre a empilhagem desses materiais. Outro exemplo, não sobrecarregar as paredes e lajes, não permitir a entrada de pessoas estranhas ao serviço, facilitar o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, dentre inúmeras outras medidas. Quais as consequências para o empregador que descumpre as normas que regulamentam o meio ambiente de trabalho? Ao empregador, cabe cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho, além de editar normas internas, circulares, que possam ser distribuídas aos empregados para que eles tomem conhecimento das atitudes que eles devam tomar para evitar os acidentes de trabalho. Além disso, o empregador deve obedecer às regulamentações impostas pelos órgãos regionais de fiscalização, além de facilitar o acesso desses órgãos à empresa para que a fiscalização seja efetivada. O empregador que descumpre essas normas, ele está sujeito, na esfera trabalhista, a cometimento de falta grave. O empregado pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, caso o empregador não cumpra as normas de medicina e segurança no trabalho. Na óbita administrativa, ele está sujeito a multas administrativas e até interdição do estabelecimento. E na esfera civil, existe alguma penalidade? Na esfera civil, o empregador está sujeito às reparações, como pagamento de indenização por danos morais, materiais, despesas com tratamentos médicos, danos estéticos, etc. Também existe um prejuízo social, né? Que pode, inclusive, para o próprio empregador, que vai perder dinheiro não tendo aquele trabalhador já treinado ali produzindo para ele, né? Com certeza. Eu ia terminar dizendo que o meio ambiente de trabalho adequado, saudável, é fator essencial na preservação da saúde do trabalhador e evita, além do sofrimento humano, segundo Valentim Carrion, o desperdício econômico que tanto lesa as empresas e o nosso país. Doutora Narayana, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.
Nesta semana, o Hora Extra apresenta matéria mostrando a repercussão da ampliação da licença maternidade para 6 meses. A medida foi bem recebida pelas trabalhadoras e é motivo de questionamento dos empresários. Será que a ampliação da licença maternidade pode dificultar a contratação das mulheres em idade fértil? E ainda, no quadro Fique Sabendo, nós vamos mostrar as diferenças entre prontidão e sobreaviso no trabalho. E por fim, a importância de oferecer um ambiente de trabalho adequado é um assunto abordado no nosso quadro de entrevistas. Aguardamos você!